Armagedon é uma palavra muito utilizada no meio cristão, embora nem todos os cristãos compreendam o seu significado. Vamos saber agora o que as pessoas em geral compreendem da palavra Armagedon. Armagedon, para mim Armagedon é o fim do mundo, não é? É o que dizem aí na Bíblia que é o fim do mundo. Acho que é só isso. Bom, Armagedon para mim é o apocalipse, que seria o fim dos tempos. Armagedon deve ser remédio para calo ou para fazer molho de macarronada, que eu estou voando. Fim do mundo? É, mas eu vi o filme também. Eu ainda acho que nem aproveitei minha vida. Eu preciso aproveitar um pouquinho mais para acontecer o fim do mundo. Não, só quando eu tivesse com uns 60 anos, por aí. E tudo bem, eu não ia morrer de velhice, nem ia ficar caquética dando trabalho pra todo mundo. Armagedon um filme só. Eu não tenho muito interesse nesse tipo de assunto, não. Se eu estou preparado? Eu estou com Jesus, né? Eu posso dizer com toda certeza que ninguém que entrou aqui hoje entrou por acaso. Nós estamos aqui com um apontamento divino. Cada pessoa que entrou aqui, entrou porque Deus tem um propósito para si. Não somente aqui em Vila Formosa, mas em toda a cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Hoje recebemos mensagens do norte ao sul, Belém de Pará, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Todos estão ouvindo porque Deus tem uma mensagem. Eu também não estou aqui por acaso. Eu tenho toda certeza que eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. E que a mensagem que eu vou transmitir não é minha mensagem, mas vem da palavra de Deus. Em minhas viagens para o Oriente Médio, existem muitos lugares que eu gosto de visitar. Eu gosto de visitar a cidade de Jerusalém, que cidade maravilhosa, onde Jesus andou. Eu gosto muito de visitar Galileia e seguir os pesados de Jesus. Eu gosto de visitar Jericó. Mas hoje eu quero levar todos comigo para um lugar chamado Megido, pois nosso assunto é Armagedon. Este vale tão vasto, este vale triangular, é o lugar que está cheio de história sagrada. Este lugar onde achamos as ruínas de várias civilizações. Neste planície tão grande, encontramos o lugar onde tiveram muitas batalhas de Israel. As maiores batalhas e guerras de Israel aconteceram neste lugar. E que coisa interessante. Quando eu estava andando lá, eu vi o som de um jato passando um avião de guerra, que até hoje é um lugar de muito conflito. As ruínas de Megido mostram o que aconteceu no passado. É muito interessante notar que este é o portão como era. A parte do meio onde qualquer pessoa que entrasse na fortaleza teria que passar. E aos lados, nesses lugares, haviam soldados. E pode ver, seria quase impossível
para uma pessoa entrar se tivesse todos esses soldados guardando o lugar. Também podemos ver onde os cavalos de Salomão estavam. Este é um lugar para os cavalos beber água, e pode ver no buraco daquela pedra onde amarravam os cavalos. Neste planície, podemos, como eu disse, pensar na história bíblica. Este lugar que é mencionado muitas vezes na Bíblia com nomes diferentes. O lugar que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que vai significar os últimos acontecimentos da história do nosso velho mundo. O lugar onde podemos compreender melhor o que o livro de Apocalipse quer nos dizer. Em muitos lugares na Bíblia está chamado Vale de Jezreel, ou Planície de Esdraelon, ou às vezes na Bíblia é chamado Vale de Megido. E às vezes também tem o nome de Cidade de Megido. E outras vezes é chamado Águas de Megido. Mas para a maior parte de nós que estudamos a Bíblia, simplesmente falamos em Armagedon. Armagedon é uma palavra que assusta muitas pessoas. Mas vamos ver hoje que também há uma mensagem de esperança na palavra Armagedon. De Monte Carmelo podemos ver o vale. De lá também podemos ver uma cidade industrial de Israel. Uma cidade importante chamada Haifa. Aqui pode ver uma mesquita que foi construída recentemente, muito famosa. E lá há o centro mundial da religião Bahá'í, com a cúpula dourada, um dos prédios lindos da cidade de Haifa. Haifa, como eu disse, é uma cidade industrial. E de Monte Carmelo temos uma vista panorâmica dessa cidade. Pois Israel tem 3 cidades importantes. Tem a cidade de Tel Aviv. É uma cidade de esportes e cidade de recreação. Cidade de praias lindas e teatros. Depois tem a cidade de Jerusalém. E todos nós já ouvimos falar de Jerusalém. A cidade é o centro da religião, de adoração. E tem 3 religiões principais em Jerusalém: os judeus, os árabes, muçulmanos e também os cristãos. Depois, então, tem Haifa, que é a cidade de indústria, a cidade de muito trabalho. E o povo de Israel tem um ditado que descreve o que se faz nessas cidades. Eles dizem: em Tel Aviv brincamos, em Jerusalém oramos, em Haifa trabalhamos. Mas mais importante do que a cidade de Haifa é subir a Monte Carmelo. E ali podemos ver uma estátua de um profeta bíblico. Um profeta corajoso. Um profeta que desafiou os deuses do paganismo. Lá ele desafiou os profetas de Balaam. Ele chamou mais de 800 profetas e enfrentou eles num desafio. Construído um altar, eles tentaram chamar fogo do céu, mas não conseguiram. E depois Elias, com grande coragem, fez uma oração. Ele fez uma declaração para aquele povo. Uma declaração que é importante para nós hoje. Ele fez uma pergunta para eles e dizia: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. 1 Reis 18, 21. Nós também não podemos ficar entre 2 posições. Ou devemos seguir a Cristo Jesus, ou se não queremos seguir, devemos tomar uma decisão. A palavra Armagedon tem sido usada por muitos políticos
Quando o Roosevelt dos Estados Unidos estava concorrendo para a presidência dos Estados Unidos, ele fez uma declaração usando essa palavra. Ele falou uma coisa dizendo: enfrentamos Armagedon e lutamos pelo Senhor. Outro homem importante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi o general MacArthur. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve grande medo, porque a guerra terminou com explosões atômicas. E o general MacArthur, num navio de guerra chamado Missouri, ele fez uma declaração usando esta mesma palavra. Ele disse, naquele tempo: já tivemos nossa última oportunidade. Se não conseguimos encontrar um melhor sistema para resolver nossos problemas, estava se referindo ao sistema de guerra, ele disse: o Armagedon estará às nossas portas. Hoje pensamos em nosso mundo e as condições do mundo e as guerras em todas as partes do mundo. E começamos a pensar: será que MacArthur sabia uma coisa que nós não sabemos? Será que ele estava prevendo o conflito do nosso tempo? Os conflitos do nosso velho mundo? E os problemas que há dia e noite ao nosso redor? Armagedon é mais do que uma coisa de geografia. Armagedon fala de uma batalha espiritual. Será a última parte da guerra entre o homem contra o homem, contra a raça, a nação contra a nação. Será a última parte da guerra de religião contra religião. Será a última fase da guerra entre o homem e seu Deus, porque o ser humano tem desafiado o Deus do céu, o Criador do universo, e entrado num conflito contra ele. E Armagedon será o fim deste conflito. Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia está cheia de palavras, às vezes, que espantam. Às vezes podemos ter medo quando lemos essas palavras, mas graças a Deus, a Bíblia também está cheia de promessas para nos dar conforto, para nos dar ânimo. Deus disse: vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passa a indignação, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26, 20 e 21. Há muita injustiça neste mundo, mas um dia em breve Deus vem para acertar as coisas, para endireitar tudo. E nós estamos enfrentando tempos difíceis pela história da Bíblia. Deus disse mais: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Salmos 91, 1 e 5 a 7. Para cada ameaça na Bíblia, Deus tem uma promessa. E nós queremos não concentrar nas ameaças, mas também nas promessas. Lemos mais nas Escrituras: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações,
entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Jeremias 15:31. Ao entrar mais profundamente nas Escrituras, nós vamos ver o que há de acontecer no futuro. Porque é nosso dever saber. E as pessoas que não sabem e não estejam preparados estarão em grandes dificuldades. Nós precisamos nos preparar para o futuro. Nós tivemos umas guerras interessantes em nossos últimos tempos que nos mostram o que pode acontecer. A guerra da tempestade do deserto, com este homem que é tão conhecido, que enfrentou os poderes das grandes nações, o Saddam Hussein. Nós todos ficamos observando, porque aquela guerra marcou uma página nova na história. Antigamente, a guerra era entre soldados, mas agora a guerra estava na televisão e todas as pessoas podiam assistir na sua sala, na televisão, e ver as armas, até armas nucleares, aliás, foguetes e coisas. Agora a guerra não é uma coisa que fica mais escondida. É uma coisa incrível. Quando a guerra começou, lá no Oriente Médio, começou a faltar petróleo. Eu achei interessante. Não demorou nada. Parece que 2 horas depois que a guerra começou, nós vimos os preços de gasolina mudar. Não demorou nada que nossa economia foi afetada. E nós tivemos que ver as consequências, porque o petróleo é tão importante para a civilização. E podíamos ver imediatamente o resultado de uma guerra no Oriente Médio. Quanto nós preparamos, quanto nós nos preocupamos com o petróleo. E faz tanta diferença para nós. Hoje vamos abrir o livro de Apocalipse e vamos ler o que a Bíblia disse sobre o assunto de Armagedão. Começamos com o versículo 12. A Bíblia disse: o 6º anjo. Não teremos tempo hoje para falar de todos os anjos. Tiveram mais 5 anjos antes. Nós vamos mais tarde explicar essas coisas. Mas queremos falar sobre o 6º e 7º anjo que derramaram algo sobre a terra. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Agora, as pessoas que estiveram aqui ontem à noite têm uma vantagem. Porque ontem estudamos um pouco sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates que passava pela cidade de Babilônia. E alguns reis vieram do Oriente. Um se chamava Ciro. O seu nome foi dado 113 anos antes de nascer, se lembra? E eles vieram para conquistar Babilônia. E como eles conquistaram Babilônia? Secando as águas do rio Eufrates. Agora, no livro de Apocalipse, podemos construir sobre a base que falamos ontem. Se lembra que eu falei? Um segredo para todos? Não pode compreender o livro de Apocalipse sem compreender que livro? De Daniel. O Daniel nos formou uma base. Aqui temos um anjo com uma taça derramando alguma coisa no ar. Baseado na história de Babilônia que estudamos ontem à noite. Secando as águas do rio Eufrates, que é um rio principal no Oriente Médio. Um rio muito importante. Mas como, numa guerra do século XX, seria necessário secar as águas do rio? Porque o exército não tem problemas em passar por um rio hoje em dia. Temos todos os meios. Podemos construir pontes
em poucas horas. Podemos passar por barcos ou podemos passar por aviões. Por que o rio Eufrates se tornou tão importante? Aqui